Shalom, Shalom Adonai. Você está comigo junto neste momento para participar de mais uma construção de ideias, de argumentos, de posicionamentos. Neste momento você está no Transitar Teológico, uma proposta de uma diversidade de assuntos, numa visão interdisciplinar e muitas vezes até transdisciplinar, para trabalhar e tratar alguns assuntos e diversos assuntos que dialogam com a teologia e assuntos distintos da teologia. Pedindo a você que, se não ainda é inscrito, se inscreva no canal, não é? Compartilhe sempre esses vídeos e não esqueça de assistir até o final e dar o like, ok? Nós hoje vamos falar sobre Galácia, vamos fazer aqui uma explanação pautada em Gálatas, tá? A Epístola aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, falando da diversidade que ocorria de povos e até de culturas, claro, né? Se tem povos, tem culturas, dentro da Galácia, certo? O povo da Galácia, ele era um povo que nós podemos considerar de base celta, tá? E que na primeira metade do século III a.C., eles foram os responsáveis por abrir um caminho pela Europa e até vir a migrar para a região central da Ásia, tá? Da Ásia Menor, nesse caso, fixando-se ao norte da península que recebeu o nome de Galácia, tá? Que se tornou o país dos gauleses. Em 278 a.C., tá? Os denominados Gálatas já vieram à Ásia Menor e, a convite de Nicomedes, tá? O rei da Bitínia, eles fixaram-se em Anícria, tá? E cerca de 10.000 guerreiros que traziam consigo, inclusive, as suas famílias, eram uma espécie de nação que tinha formado em busca de um lugar novo para morar e para fixar suas residências e desenvolver a sua vida, tá? No período 25 a.C., já a Galácia ela é ocupada pelo Império Romano e ela vai se tornar então uma integração de uma confederação mais ampla, que foi denominada inclusive Província Romana da Galácia, tá? E veio abranger, claro, com isso a Pisídia, a Isáuria, as partes da Licaônia, a Panfília, a Panflagônia, tá? A Frígia Oriental e o ponto Polemaniano e a Armênia Menor, tá bom? Outras questões também, que após a morte do rei Átalo I de Pérgamo, isso ali provavelmente próximos de 197 a.C., tá? Os gálatas tentaram ocupar também as regiões ao ocidente, mas aí sofreram uma grande derrota para Roma, isso em 189 a.C., quando vieram então a ter as suas terras confiscadas e utilizadas por Roma como base militar para adquirir outras regiões, tá? Por terem inclusive até sido fiéis aos romanos na guerra vitoriosa contra Mitrídates VI, Popeu, um governante de origem gálata, inclusive, ele, sob a concessão romana, foi recompensado ao reorganizar o seu território, tá? E em 164 a.C., dessa vez já sem guerra, então Pompeu vai ampliar novamente o seu território, tendo fundado a cidade de Pesino, tá? Mais conhecida mais tarde por Balarrissar, tá bom? Após a morte do rei Amintas, isso em 25 a.C., o imperador romano Augusto
criou a Galácia Romana, que incluía inclusive a antiga região conhecida como Galácia além Pisídia, tá? A Isáuria, Panfilha, Licaônia, Panflânia e o Ponto Galático também. Os gálatas vieram a se constituir de um povo misto e eles vieram a casar com habitantes dos locais onde passavam a ocupar, como por exemplo a Frígia, não é? E os frígios, com isso, se misturaram com os gálatas e tornaram-se um povo, então, vamos assim, misto, um povo misto. Já houve uma diversidade cultural e houve ali também já uma mistura de raças. E com essa mistura, os filhos se tornaram calmos, tá? Mais reservados e adeptos a degradantes rituais, tá? Já os gálatas, que eram considerados ferozes, perigosos, mas muito simples e enganados facilmente, eles, com essa mistura, foram se tornando, tá? Uns representantes mais ponderados em suas decisões. Então, o último rei autônomo que nós podemos dizer da Galácia fora Amintras, tá? Que morreu em 25 a.C., numa guerra contra o poderoso exército romano. E vale-se falar que, nesse momento, a Galácia é também considerada a Anatólia Central da Ásia Menor. Hoje, inclusive, localizada a região onde está a Turquia, tá? E a capital da Turquia, Ankara, fica na mesma região que nos tempos dos gregos e romanos era denominada de Ancira, tá? Então, o nome Galácia, ele vem do termo Galatai, que era utilizado pelos gregos, sendo que o termo Galácia podia referir-se a um distrito territorial ao norte da província ou a toda a província romana com diferentes povos, línguas e costumes. Então, a dualidade dessas regiões, que podiam até ser identificadas semelhantemente por Galácia, vieram acarretar na origem de duas diferentes teorias sobre o verdadeiro destino, a Epístola Paulina. Aos Gálatas, inclusive do norte, restrito ao primitivo distrito, tá? Ou aos Gálatas do sul, que abrangiam toda a nova província romana, vai-se saber que essa região era grande produtora de lã de carneiro e em alguns momentos ou algumas situações as pedras tumulares, as pedras tumulares da mesma época de Paulo, elas vão ser encontradas inclusive como figuras da roça de utilização até de forma artesanal, tá? E para até a fim de demonstrar a importância da atividade agrícola e atividade artesanal desenvolvida naquela região. Uma outra questão também que vale a pena nós pensarmos e considerarmos aqui, que a região era uma região considerada árida, era bastante deserta, com muitas encostas, com enormes ladeiras, existiam grandes colinas, dentre elas, inclusive, estão as chamadas as colinas de Adores, hoje mais conhecida como Belbundar Dag, a colina de Dídymos, hoje considerada como Gunjuso, e a de Bosdag, tá? Destaca-se, inclusive, presença nesse local de alguns rios que eram importantes para os missionários viajantes, como os Sangários e o Tembres, tá? Que chegar à região não era nada mais fácil. E os viajantes também enfrentavam paisagens, inclusive, com pouquíssimas árvores. E que viessem a não só conceder a sombra perante um calor que era extremado, mas também ser uma possibilidade para manter um clima
adversos, chegando aí a 20 graus, né, negativos, além da presença, muitas vezes, no inverno, de neve e de grandes tempestades. Então, com esse cenário todo, dá para se ter a ideia de como era difícil para os evangelizadores e demais pessoas chegarem a essa região e se locomoverem entre os povoados que, se não fosse por embarcações, ou teria que ser caminhando, ou até com auxílio de algum animal, certo? Uma outra questão também que vale nós colocarmos, que a Epístola aos Gálatas, que ela é escrita pelo apóstolo Paulo, ela vai ser uma epístola de grande centralidade para a teologia paulina, para o contexto teológico bíblico do Novo Testamento e também para desenvolver toda uma argumentação sobre a lei, sobre a graça, tá? E sobre outras questões relacionadas também à própria soterologia paulina, tá? Então ela vai ter um sentido propulsor também de trabalhar questões principalmente de confronto aos judaizantes e de confronto também a uma proposta que havia de ainda uma fixação a algumas normas propostas pela lei judaica. Então o vocabulário dessa epístola vai ser um vocabulário composto por aí aproximadamente 2.200 palavras que vão possuir uma repetição vocabular com alguns padrões paulinos, tá? E muitos teólogos, inclusive, vão argumentar que quando Paulo escreve Gálatas, ele escreve com a proposta justamente de trabalhar questões de origem histórica, mas também questões de origem teológica, como questões relacionadas à lei e à graça, e trabalhar questões também para um confronto aos judaizantes, tá? Então essa mais ou menos que é a proposta. Eu quero nesse momento, então, como nosso objetivo era mais trabalhar questões geográficas e históricas da Galácia,